nós estamos, né, falando muito sobre riqueza, sobre vida. Isso é quando a gente fala, porque a mente de vocês começam a aguçar para essa área e vocês começam a ter uma mente aberta para adquirir riqueza. Adquirir riqueza através da instrução, da palavra. Você tem que adquirir riqueza. Eu não posso ver um filho de Deus na terra rico ou pobre. Eu não posso. Eu não aceito isso não, abençoado. Eu não recebo isso na vida de ninguém. Eu cutuco vocês com vara curta, porque nós acomodamos. Às vezes acomodamos. E saiba, nós estamos pregando e os anjos são submissos à pregação. Então eles dizem assim, é assim? Então tem que prosperar todo mundo aqui, é assim. É assim que tem que ser. Eu incomodo eles constantemente. Aí o que vai acontecer? Aqueles que estão acomodados, ele começa a te fritar ali, abençoado. Te colocar em situações, porque para adquirir riqueza, você tem que ser audacioso. Você tem que ser destemido. Não é você ficar sentado esperando cair do céu. Adquirir quer dizer, você tem que partir para cima. Você tem que ser violento. Porque essa riqueza, ela é adquirida com esforço. E para ter esforço, tem que ter alguma coisa. Você tem que criar alguma coisa. Não, o Brasil está em crise, é melhor aguardar. E quando ele não estava, por que você não fez? Essa que é a situação. Sempre nós temos uma desculpa para não querer sair do mesmismo, do cotidiano. Você viu o cachorrinho correndo atrás do rabo dele? Fica em volta da vida dele, que a vida é pequena. Não, a vida é grande. Deus nos colocou no mundo. Você sabe quantos quilômetros tem o mundo? Você já rodeou o mundo? Entendeu? Ou você pensa em rodear o mundo? Entendeu? Assim, não, senhor, que é isso? Belo Horizonte que é bom, senhor. Aqui é bom demais, tem minha casinha aqui, que tem tudo. Peraí, eu estou falando de riqueza. Riqueza é muito mais do que isso. Então você precisa de ser despertado para isso, abençoado. Você sabe quanto custa uma viagem? Vamos dizer, ou Paris, ou Portugal, aí pelo... Como é que chama? Como é que chama essa região? Europa. Uma viagem dessa aí, uma semana, te custa aí uns 20 mil reais. Uma semana, né, abençoado? Uns 20 mil conto. Aí então eu falo assim, que é isso? Eu não tenho coragem de dar isso, não. Você é pobre, você é rico. O pobre diz, que eu vou dar 20 mil? 20 mil eu vou comprar uns negocinhos aqui para minha casa. O rico, não, vou contar 20, tá bom, o preço aí tá legal. Vamos então confessar e materializar isso. Então para sair, você tem que ter coragem. Você vê que o povo ímpio, eles fazem isso. Você acha que eles, às vezes, têm? Não tem, mas eles dizem, eu tenho que ir. Pega o cartão lá, mete o cartão de vídeo aí, pai, eu vou passear, meu filho, eu vou curtir a vida. E nós, filhos de Deus, eu quero que você fale assim, pastor, estou indo lá para as Europa, estou indo para as Américas, estou indo lá para o Oriente, tem que ser abençoado. Até mesmo no Brasil, tem muitos lugares bonitos. Estou indo para a Amazônia, vou passar lá uma semana lá na Amazônia, vou lá para a Bahia, vou lá para... Você entende? Nós temos que ativar isso na nossa mente, porque tudo acontece se tiver na mente. Se não tiver na mente, não vai acontecer. Você vai trabalhar para viver o mundinho. Não, tá bom desse jeito. Tá não. Deus te deu força para adquirir riqueza. O que é riqueza para você? Por isso que aqui nós ensinamos as pessoas a viver bem. Aqui tem que ter alegria, tem gol. Aqui não tem tristeza. Se alguém chegar triste aqui, eu falo, viu alguma assombração por aí, abençoado? Assombração, o Saci Pererê apareceu para você. Não, aqui é proibido ser triste aqui.
Aqui você é obrigado a ser sempre feliz, alegre. Quem gosta disso? Agora tem gente que gosta de choro, né? Bom, pessoal, então nós estamos trabalhando a mente das pessoas, trazendo o quê? Instruções. Olha, o sistema está nos ouvindo muito, porque eu mando muito WhatsApp, você também manda muito, né? E eles estão desesperados conosco. Que pregação é essa? Que cara louco é esse pregando isso aí? Que cara maluco é esse aí que está trazendo? Então as pessoas... E eu prego para incomodar as pessoas. Porque a religião é o mesmismo. Você já está acostumado a andar ali, ficar... né? Então nós trazemos uma palavra e muitas vezes uma expressão que machuca a pessoa. Aonde? Na mente, porque ele está no mesmismo da vida dele, e Deus quer tirar ele dali, e não adianta eu vir com palavrinhas bonitinhas, que isso não vai resolver. Eu tenho que cutucar o cara com vara curta, chamar ele para briga. Vem brigar, vamos brigar, vamos discutir. Você ficar nesse meio termo aí, sendo engolido pelo sistema religioso, pelos esses falsos mestres, pastores e profetas e bispos que estão por aí, que está dando rasteiro em todo mundo, eu tenho que chamar o cara para briga, para ele acordar, abençoado. E muitas vezes falo com uma expressão que não é o que se ouve comumente, é uma expressão mais dura. A forma como nós falamos é dura, e nós temos que ser conhecidos dessa forma. Fala, ó, lá tem uma igreja aí que o pastor lá, ele é duro mesmo, ele prega, mas se o que ele prega está certo. E nós estamos sendo sediados por bandidos que estão aí, que estão simplesmente nos explorando. Nós temos que abrir a mente da igreja nisso aí. E está baseado lá em Gálatas, 2:20, aonde Paulo vê a igreja de Gálatas, nesse contexto que nós estamos vivendo agora. Então, nós somos privilegiados, meus irmãos, porque nós temos 14 epístolas de Paulo, não é isso? E que esses Gálatas só ouviram o que Paulo tinha para eles. Eles não ficaram sabendo, muitos deles, o que aconteceu com Corinto, com Efésios, com Colossos. Não, eles não sabiam. Agora, porque a distância que havia entre eles... que de carro e avião hoje você faz talvez em meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas naquele tempo o veículo mais rápido lá era um cavalo, que o cara demorava talvez 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 anos, 3 anos para chegar no lugar que hoje nós com um jato desse aí, com 15 minutos, 10 minutos você está lá. Então o meio de comunicação era difícil. E nós tivemos o privilégio de ser canonizado a Bíblia e trazido ela agora para nós na íntegra, porque essa é a igreja da última hora. Aquela igreja que Paulo lançou o fundamento, não era para ter o conhecimento que nós temos agora. Simplesmente foi preparado o fundamento por meio deles. Porque aquela igreja não era a igreja gloriosa, a igreja gloriosa é essa agora. Onde tem toda a Bíblia, que é o quê? Vários livros de acontecimentos, de coisas que Deus fez, para que agora resumida fosse trazida até nós, e agora revelada, nos leva a compreender qual é a glória de Deus para a igreja. Então nós somos privilegiados. Você tem... dado conta disso, e você tem valorizado isso. Então, você veio aqui para ouvir isso que foi canonizado e agora revelado para te dar vida com abundância, abençoado. Saber a sua verdadeira identidade, a sua e de toda a igreja. E nós precisamos de falar de forma firme agora, que balança com a emoção do povo, com a mente deles, e eles ficam até perturbados. Porque diz, quando nós falamos e condensamos na mente da pessoa, ele diz assim, e eu fui enganado essa vida toda, não é possível. 15 anos, 20 anos, 50 anos que eu estou na igreja, e tudo aquilo não passou de uma conversinha fiada. O cara não admite. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você. Você admitir que tudo que você aprendeu do sistema religioso, e nada
foi a mesma coisa, até pior. Te levou a uma condenação, te levou a uma tristeza, te levou a um crer que nunca aconteceu. É o que acontece com as pessoas. Fazem novenas há tantos anos, rezam há tantos anos, oram há tantos anos. Olha para você ver, abençoado. É aquele dito popular: quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu oro, mais as coisas ficam difíceis. Por quê? Porque não estava dentro de algo que, revelado, resumido na Bíblia, trouxesse uma vida abundante para nós. Então você e eu somos privilegiados dessa hora. Você recebe isso? Uma salva de palmas para você então, abençoado. E Paulo, trabalhando com aquela igreja, trouxe o quê? A instrução de Cristo. Cristo é a solução nossa. Se eu e você não entendermos bem Cristo, a sua instrução, a sua vontade, nós vamos padecer. Eu não estou falando de salvação, porque quem é salvo para sempre, independente de qual religião que ele esteja. Se Deus o escolheu, ele vai chegar à salvação. Agora, para viver na terra como um salvo, gozando do melhor, aí você e eu temos que ter conhecimento. Temos que ter revelação da vontade de Deus. E Paulo aqui estava privilegiando uma igreja, chamada a Igreja dos Gálatas, da Galácia, que havia várias igrejas lá, que Paulo havia fundamentado, para eles terem uma vida melhor, né? E com certeza. E Paulo aqui, ele dá um exemplo da sua vida para poder o quê? Chamar aquele povo do mesmismo e da religião que estava entrando ali, que estava sufocando a vida deles. Paulo dá um testemunho para eles saírem daquele engodo, daquela mentira, né? Daquela trama que tinham criado sobre eles. E ele diz: logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então ele tem a fé em quem? Quem que é o Filho de Deus? Cristo. Ah, não, eu tenho fé em Deus. Bom, se você passa em Deus, mas com esse Cristo, tudo bem. Se você vai a Deus sem esse Cristo, você não está indo a Deus. Ele diz: sem mim. E ele diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem que é? Jesus, o Cristo. Se não passar por Cristo, não chega a Deus. Então, se a pessoa fala assim: eu tenho muita fé em Deus, dá uma examinada na vida daquela pessoa para ver se ele tem muita fé em Deus. O que ele tem? O que acontece com ele? Como ele está? Como é que estão as emoções dele? Como é que está a vida dele? Como é que está o bolso dele? Como é que está o cotidiano dele, a família dele? Ele tem muita fé em Deus, mas parece que esse Deus está dormindo. Porque clamam, e não acontece nada. Pelo contrário, parece que dá um revertério ali e a coisa fica pior. É o que está acontecendo. Mas Paulo diz: vivo pela fé no Filho de Deus, que é quem? Cristo. Se então não conhecer Cristo, não tem resultados positivos. Fica aquela coisa meia maquiada, aquela coisa meia que sem valor, vira uma religião. Porque todo mundo fala em Cristo, em Deus, não fala? Fala. Todo mundo fala em Deus, não, Deus. E daí? O que está acontecendo com a tua vida? Você está feliz por estar vivendo? Ou está sempre clamando? Tem essa expressão clamar, né, que se tornou tão sem valor, né, que as religiões criaram, né, clamarás, e clame, e quem está clamando está pior do que os outros, a qual ele está pregando que é para clamar. Por quê? Porque eles não têm a fé no Filho. Quer dizer, a fé é em Cristo. Tem uma palavra lá em Hebreus 6:1, ele diz que as obras mortas, uma das obras mortas é fé em Deus. Olha para você ver. Paulo trata isso, a fé em Deus é obras mortas. Quem tem fé em Deus, está obrando mal. Ele tem que ter fé em
Cristo, o Filho de Deus. Porque essa é a unção que Deus criou para que você coloque a fé nela. Foi Deus que criou isso, para que o endereço esteja certo com Deus e para que a minha vida e sua vida prospere na terra. Porque essa é a vontade de Deus. Então Paulo, ele coloca, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, então, na carne precisa de ter o quê? Vida. E qual é o estilo de vida que tem que ter? É aquela que Jesus de Nazaré diz, eu vim para que tenha o quê? Vida e vida com... Então, que é a vida de quê? De prosperidade, de riqueza, abençoado. Na terra, não tem como você definir uma pessoa vivendo bem se ele vive com escassez. Tem. Uma pessoa que vive com escassez, você tem coragem de falar que ele vive bem? Não. Você pode ser educado e não falar nada. Para não falar outra coisa, você não fala nada. Mas quem vive com escassez, você não pode falar que ele tem vida abundante. Porque a vida abundante na terra foi aquela que o Senhor diz para Moisés. O que ele diz lá em Deuteronômio 8, que nós falamos? O Senhor nos deu o quê? Força para adquirir riqueza. Então, uma vida de riqueza na terra é ideal para os filhos de Deus. Quantos recebem isso? Isso aí é bom para você? Então, eu estou aguçando a sua mente para você viver dessa forma, abençoado. Porque nós não temos outra forma para viver na terra em Cristo, a não ser com abundância. E como eu digo para os abençoados, eu também estou apostolando isso, também estou correndo atrás disso aí, abençoado. Eu preciso de ter muito, a amada aqui precisa de ter muito. Nós temos lançado um desafio na vida dos abençoados, com algumas coisitas aqui que nós estamos precisando, para que você desperte para isso. Nós tivemos esse projetor novinho que nós recebemos aqui, ó. Foi dado pelo casal Adriana e o Ramon. Isso não custou barato, não. Isso é uma grana arrumada. E agora, estava falando com os abençoados, nós precisamos da filmagem, da filmadora. E eu estava pensando em comprar uma filmadora aí de 1.800, 2.000, e eu vi que não vai dar. Não é o que nós precisamos. Porque ela vai ser também paliativa. Nós precisamos de uma máquina aqui que custa R$5.000. Você sabe por quê? Porque nós vamos filmar para um programa de televisão que vai ser aberto para nós. Quantos creem nisso? Eu creio nisso. E para eu ter qualidade, porque você tem que filmar e depois editar e mandar para eles. E hoje as televisões são todas o que hoje? Digital. E o nosso analógico não entra lá. Não adianta comprar uma filmadora, porque não vai resolver. Então nós precisamos de uma filmadora profissional que seja digital, para nós fazermos a nossa filmagem, fazer a qualificação ali daquilo, né? E enviar para lá. E eu creio que isso está chegando, assim, já está batendo nas nossas portas. Quantos creem nisso? E eu recebo aqui abençoados com essa visão. Porque Deus nos deu força para adquirir riqueza, para que a palavra corra. Então, tudo que nós estamos trazendo na mente para os irmãos, é lógico que é para você desfrutar. Porque você vai tirar do valor que vai te ser colocado como riqueza o quê? Seu dízimo é a sua oferta. Seu dízimo é a sua oferta. O demais, você vai se gozar dela. Não é isso? Então, nós queremos isso aí, abençoado. Precisamos de trocar esses aparelhagens, nossa, todinha de som vai ter que ser trocado. Nós temos isso aí, nós vamos ter que gastar mais uns 6, 7 mil só na aparelhagem de som. Vamos ter que gastar nisso aí, outros microfones. Então nós vamos ter que ter uma qualidade melhor para o quê? Ao preparar essa filmagem, nós temos que ter qualidade. As pessoas têm que ver que nós somos um povo próspero, rico, porque servimos ao Senhor. Eu não posso acreditar que você e eu, que somos cristãos, andamos como pobres. Eu não posso acreditar nisso. Por quê? Porque não é o que está escrito na Bíblia.
Ou então nós vamos ter que separar a Bíblia, a parte dela, a parte não. E não, essa parte é boa, me interessa, essa aqui não me interessa, essa vai para lá. Não podemos fazer isso. Então nós somos um povo valente aqui, assim pessoal? E nós vamos ter grandes investimentos aí, e o povo vai ver que você é uma pessoa. Por quê? Porque você não desviou da verdade. Os Gálatas desviaram da verdade, lá em Gálatas 3, Tiago, põe lá, 3, de 1 ao 5, nós temos Hebreus, não, põe 3 de 1 a 5, depois nós vamos lá para Hebreus, só para mim dar uma qualificada aqui para os abençoados. Veja bem o que eles fizeram. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então a igreja entrou numa confusão e a prosperidade, caiu imediatamente. Aí eles começaram a brigar entre eles. A discussão começou a pegar um com o outro. Por quê? Porque não havia mais qualidade de vida. A palavra não encontrou mais guarida no coração deles. Então a instrução, a vida perdeu o seu valor, porque eles deixaram que doutrinas da circuncisão entrasse e fizesse eles retroceder. E Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Olha comigo lá em Hebreus 10, 38, 39, Tiago. Olha aqui o que diz aqui o apóstolo, instruindo a igreja dos Hebreus. Todavia, o meu justo viverá se retroceder. Olha aqui, abençoado. Isso é sério. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma, quer dizer, a minha vida. O que é retroceder, abençoado? É quando tem um alvo, veja bem, você aceita ele como algo que você vai chegar, só que o alvo está lá na frente e você está aqui. Para você chegar lá, você vai ter que deslocar daqui para lá, para chegar ao alvo. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, você vai ter que ir. Então é a caminhada que vai definir se você vai continuar ou se no meio do caminho você vai parar. Se você e eu pararmos, ele diz, se retroceder, isso se chama retrocesso. Porque coisas foram entrando na sua mente, pessoas foram falando, ou você mesmo com a carne começou a idealizar aquilo na sua mente, e aquilo começou a trazer dúvida, e você, na dúvida, parou. E a tendência de quem para é retroceder, ele não fica parado ali. Porque ele para de congregar, ele para de semear, ele para de fazer a palavra correr, ele não prega mais. Ele começa a duvidar daquilo que levou ele a caminhada até aquele ponto. Ele começa a questionar aquilo e automaticamente o retrocesso vem. E quando retrocedemos, ele diz, nele não se compraz a minha alma. O que quer dizer isso? Nele não está a minha vida. Não está a minha vontade, nele não está os anjos, que nós sabemos que esse ministério é um ministério que é regado de anjos, que trabalham 24 horas a meu favor e a seu favor. Aí Paulo vem dizendo aqui no 39, para despertar aquele povo, e diz, nós porém, não somos dos que retrocedem. Porque quem retrocedeu, a vida de Deus é tirada dele. Não a salvação. A vida é tirada. Ele não tem mais prazer em viver. As coisas começam a apertar e ele começa a colocar culpa em todo mundo pelo fracasso dele. Todo mundo é culpado pelo fracasso dele. A parte começa a colocar até culpa em Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos para a perdição, e pior que vai para a perdição, pior é isso, Somos, entretanto, da fé, para a conservação da vida, da alma que é vida, em Cristo. E era o que os Gálatas estavam sofrendo.
um retrocesso pela doutrina que Paulo havia ministrado há anos na vida deles. E Paulo disse: mas vocês retrocederam por quê? Visto que eu tenho que gerá-los novamente, sentir dores de parto novamente para gerar vocês? Porque o tempo que eles tinham recebido e a palavra que estava armazenada era suficiente para eles andarem quilômetros e quilômetros. Mas eles perderam. E quando perde a palavra, quando perde o armazenamento da palavra na mente, você começa a retroceder, desanimar. Ah, não, hoje eu não vou não, hoje eu estou cansado. Não é assim que acontece? E uma vez que você está cheio da palavra, cheio do Espírito, você tem como prioridade na sua vida congregar para receber instruções, para poder continuar caminhando como mais que um vencedor. Assim é, abençoado? Então ele não se agrada daqueles que retrocedem, mas sim, nós não somos desses que retrocedemos, nós somos da fé. Fé quer dizer a vida espiritual ordenada com Deus. Qualquer situação você diz: não, sobre essas coisas eu sou mais que vencedor. Se sua mente está titubeando, você diz: eu trago cativo a minha mente à obediência de Cristo. Ele não dá mole para si mesmo, porque uma vez que você e eu conhecemos a carne, meu irmão, você sabe o monstro que você tem dentro de você, e você sabe que você tem que dominar ele, porque se você não dominá-lo, você não consegue reinar. Assim é, abençoado? Você é mais que vencedor? Abapado. Então, os Gálatas voltando, saindo da fé, retrocedendo, voltaram para a lei, tentando justificar a sua vida diante de Deus na lei. O que é justificar diante de Deus? Se tornar inocente pela consciência de pecado que a pessoa tem. Não é verdade? Todo mundo não diz que é pecador? Se é pecador, tem que fazer alguma coisa para ficar livre do pecado, que é o quê? Pedir perdão pelos pecados. Aí usa todos os meios. Usa todos os meios possíveis para poder se justificar diante de Deus. Nós tivemos aí, falamos semana passada, esse feriado aí, que tem pessoas que andaram semanas e semanas para chegar lá na Aparecida do Norte, não foi? Quanto? 500 e pouco, não andaram a pé esse tudo, chegar lá e beijar o e chegar lá e beijar o pé da Aparecida, dizendo que cumpriu o voto, que agora ela é obrigada a abençoar eles. Olha você ver, o retrocesso abençoado é uma coisa terrível. Ele vai para a perdição mesmo. E eles fazendo isso, eles pensam que estão sendo justificados diante de Deus. Porque são obras da lei. Obras sem valor, diante de uma estátua, diante de uma vela. Como é que isso pode justificar alguém? Quem nos justifica é quem? O Senhor, e tem a forma correta, que aconteceu há 2000 anos atrás, que foi qual? Que Jesus morreu na cruz do Calvário, ali ele tomou todos os nossos pecados, extinguiu esses pecados, e agora nós somos justificados pela fé. Como? Crendo naquele sacrifício, é pela fé. Não precisa de fazer obras, porque por obras ninguém é salvo, né? Então, nós precisamos, abençoar, de ter essa consciência. E Paulo diz lá em Gálatas, 2, 16, 19, vai lá, Tiago. Ele diz: sabendo contudo, você tem que saber disso aí, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. O que são obras da lei? Só para nós aguçarmos aqui, pode falar. Jejum. Batismo, ceia, fé em Deus, orações, montes, isso tudo é obra da lei, e ninguém é justificado pelas obras da lei, ninguém é justificado pelas obras da lei. Paulo é bem claro aqui, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus.
Então, nós precisamos de saber disso, abençoado. Claro, porque nós podemos ser assaltados como os Gálatas foram, e eram homens espirituais, eles andavam no Espírito. Não tem esse negócio de falar, não, eu sou espiritual, que é isso, eu não caio. Aqui que o Paulo diz, se alguém pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Aí, ó, você, porque o cair é de quem? Do homem. Então, você não pode dar mole para a sua mente carnal, porque ela vai levar você a uma vida ruim. É o que diz lá em Gálatas 5:4. Olha aqui para você ver o que aconteceu com eles. Olha aqui, ó. Eles desviaram. Aí Paulo diz, de Cristo vos desligastes. O que é desligar de Cristo? É perder a vida. Desligar de Cristo é perder a vida de Cristo. É perder a mente de Cristo. Sua mente começa a ser uma mente agora variada. Você já começa a achar que tudo é normal. Não é verdade? Não, cada um busca da maneira, Deus da maneira que ele quiser. Que é isso? Todos os caminhos levam a Deus. Que isso? Todo mundo está bem. Tudo está bem. Fala assim, tudo está bem. Isso não funciona fora de Cristo. Isso só funciona dentro de Cristo. Fora de Cristo tudo está mal. Porque Paulo diz, desligar, quer dizer, perdeu Cristo na caminhada. Perdeu Cristo, perdeu o alvo. Caiu no meio do caminho. É o que ele diz, o Senhor não se agrada daqueles que o quê? Retrocedem. Ele não se compraz daqueles que retrocedem. E os gatos estavam retrocedendo. De Cristo vos ligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaíste. Então eles começaram a voltar à prática do judaísmo. Que em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, você não tem mais que viver daquela vida. Aquela vida já era, já passou. Então a lei é condenação e morte. Quem está debaixo da lei está sob o quê? Condenação. Só recapitulando, Gálatas 3:10 e 11, ele diz, todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Quem conseguiu viver a lei? Só Cristo. E mesmo assim foi para a cruz, né? Depois de viver a lei, morreu. Você vê como é que a lei era. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Abençoado, o mundo está do jeito que está, é por causa da religião. É lógico que nós sempre queremos colocar a culpa em alguém, não tem? Não, são esses governantes. Não é assim? São os presidentes. São esses políticos que são ladrão mesmo. Nós sabemos, corrupto. A gente quer colocar a culpa em todo mundo. Mas esquece que a culpa não está neles. Não está neles. A culpa está na religião que eles possuem. A religião que incitou a corrupção. É uma bagunça. Mas é porque eles incitam a religião, aí cria o quê? Obra. Eu lembro que um político aqui do Brasil, o Tiririca, né? Nossa, o cara acreditando no Tiririca. Putz, ele virou e disse assim, olha, gente, por que o Brasil está passando isso todo aí? Isso é porque o brasileiro afastou de Deus. Olha que cara mais idiota. Um menino querendo administrar um Brasil. Está completamente fora. Completamente fora. Então, a lei traz o que? Condenação. E qual que é servir a Deus? Vocês estão parando de orar, vocês estão parando de rezar, porque eles aceitam tudo. Os políticos, qualquer religião para eles é boa, desde que traga voto para eles, está sensacional. Então, eles estão entendendo que vamos jejuar, vamos pedir para o Brasil. O Brasil está passando uma situação difícil. É por causa deles. Porque todos que são
das obras da lei estão debaixo de maldição. O Brasil está debaixo de maldição, meu irmão. Por quê? Porque as religiões que trouxe esse mal sobre o Brasil. Vem cá que nós vamos orar, vamos dar as mãos, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É a oração universal que eles falam, né? Aí junta os espíritas, junta os católicos, junta os budistas, junta todo mundo, que é a oração universal. Aí o que acontece? Essa oração ela é legalista, porque Jesus falou no tempo que ele estava o quê? Vivendo a lei e os profetas. Então, quando eles começam a orar isso aí, a maldição vem mais. Os anjos entendem, porque o processo na mente deles é desse jeito, processo de maldição. É obra da lei. E nós estamos vendo o Brasil passando uma situação, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E isso não são os políticos, são eles na prática do mal. Mas quem está incitando isso são as religiões. A religião que está incitando isso. Que você vê que quanto mais eles oram, ora, eu vivi no sistema religioso uns 18 anos, 20 anos. Olha, gente, eu nunca orei tanto na minha vida para esse Brasil. Falei, caramba, mas quanto mais eu olho, esse Brasil piora, cara. O negócio não resolve isso. Caramba, levava o povo para o monte, vamos orar para o Brasil, para a prosperidade do Brasil. O povo sofrendo amargamente, a miséria se alastrando no meio do povo. E ele diz, já pensou se nós não tivéssemos orado então? Eu falei, ué, então o que é bom na oração? Me mostra o que é bom na oração, porque até agora eu não vi nada de bom. Eu vi foi o quê? Pastores se identificando com a política. Eu vi foi isso. Pastor, meu irmão, é a maior posição que se pode ter no mundo. Eu sou um pastor, me considero maior do que qualquer presidente, qualquer rei aí. Porque eles são do mundo. E estão trazendo o quê? Maldição para o mundo. Nós não, nós estamos trazendo vida, então eu não posso desprezar a posição que eu tenho perante a igreja e servir o mundo, que inteiro jaz no mal. Como que pode, meu irmão? Isso é negligenciar Deus, por isso que a maldição está aí. Pastores envolvidos na política, meu irmão, trazendo filosofias humanas, defendendo o Brasil. Eu não tenho que defender o Brasil, eu tenho que edificar a igreja. Porque o Brasil, como os Estados Unidos, como a China, como o Japão, inteiro jaz no mal, não tem como voltar a isso. Isso é uma palavra profética, não tem jeito. Você pode tentar melhorar o mundo do jeito que for, não vai dar, porque Deus já determinou que eles vão ser extirpados da terra. Não vai ter jeito, companheiro. Então eu estou o quê? Enxugando gelo. Enxugando gelo. O que eu vou fazer lá? Meu negócio é com a igreja, que é aquilo que mais ele ama. Aí esses pastores vão ser políticos e lá põe o povo para orar para o Brasil, porque eles estão vendo muita coisa errada, da qual eles estão fazendo parte, estão lá participando, tomando o nosso salário sem poder fazer nada. Então são maus profissionais, porque quando você trabalha numa empresa e você não é bom funcionário, o que eles fazem com você? Eu quero mandar todo mundo embora lá e não consigo. A população quer demitir os deputados e as deputadas e não consegue, porque eles têm garantia, mesmo aplicando mal a profissão deles lá dentro. Então que negócio é esse? Como é que eu vou me envolver com essa porcaria? Eu não, meu irmão. Não vou envolver com isso, porque isso é o quê? Ruína. Destruição para o país. Então nós, abençoados, temos uma prática, viver pela fé. A nossa justificação vem do Senhor, que aconteceu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Eu e você estamos livres disso aí. Assim é, porque nós nos justificamos diante de Deus pelas obras da lei. Pelo contrário, nós justificamos, foi no sangue de Jesus realizado o seu sacrifício há 2000 anos atrás. Então Deus sempre levanta homens para poder fazer com que a igreja caminhe. E agora Deus me coloca aqui, vamos ser, daqui a pouco nós estamos aí com 400, 500 mil pessoas.
Aí o que acontece? Eu viro e falo assim, meus irmãos, eu vou defender o Brasil, porque eu sou homem de Deus, vocês vão orar porque eu vou para a política, vou ser um deputado federal, vocês consigam voto para mim. Isso é bandido que faz isso, meu irmão, isso é bandido que faz isso. O cara é ordinário, que é isso? E eu fico bobo de ver os nossos irmãos queridos, né, ignorantes, ainda dizem, que é isso, meu pastor, rapaz, é deputado. Eu falei, é um belo deputado. Ele te abandonou, rapaz. Ele abandonou você, foi para a política, ele é um deputado mesmo. E uma deputada mesmo, porque ele largou vocês, traiu vocês, e vocês estão lá e batendo palma para ele aí, deve ser bobo, rapaz. Olha, nós não podemos envolver com as coisas desse mundo. É o que Paulo diz lá em Timóteo, que o bom soldado em serviço não se envolve com as coisas desse mundo. O seu prazer é fazer a vontade daquele que o arregimentou. Assim é, pessoal? Então nós queremos a igreja se destacando. Políticos que se ferrem por lá. Nós não queremos nem saber disso não, meu irmão. Você vai confiar sua vida na mão de polícia só se for doido, desequilibrado. Ou então você acredita em Papai Noel. Porque eles não podem fazer absolutamente nada para mim e para você. Assim é, abençoado? Então, na graça revelada, os verdadeiros se manifestam. Os falsos e os verdadeiros. Essa graça, ela ilumina os olhos do nosso entendimento para você ver quem são os falsos, quem são os verdadeiros. E eu creio que você não vai cair nesse engodo. Lógico, nós somos do país, no Brasil somos. Temos que votar? Temos. Agora, você tem que saber como fazer isso aí. Tá? Nós não damos esclarecimento para ninguém. Você que sabe o que vai fazer com o teu voto. Ele é seu, é você que vai direcioná-lo. Mas nessa graça é desse jeito. Então a vida, abençoado, só está em Cristo. Só quem está em Cristo que tem vida. Quem tem essa revelação é que nós temos. Não do Jesus de Nazaré, mas do ressuscitado. Se você tem essa visão, você está completo, você está perfeito. Você é mais que vencedor, você prospera, porque anjos estão trabalhando a nosso favor. Assim é?